tenho vivido momentos muito especiais durante esses dias, e tenho estado aqui em algumas igrejas, vendo alguns amigos, e eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus tem me proporcionado. Eu me converti em 1992, numa segunda-feira no Rio de Janeiro, e depois da minha conversão, eu comecei a aprender algumas coisas, e eu via que no ambiente religioso, pessoas viviam estilos de vidas diferentes, servindo o mesmo Deus, ouvindo as mesmas coisas, às vezes congregando na mesma igreja, e essas pessoas obtinham resultados diferentes. Essas pessoas viviam coisas totalmente antagônicas, totalmente opostas, contrárias. E eu comecei a olhar para tudo isso e procurar entender por que pessoas servindo o mesmo Deus, ouvindo as mesmas coisas, levavam vidas tão diferentes, mas muito opostas. E eu comecei a me perguntar se isso tinha a ver com Deus, se Deus tinha seus privilegiados, se Deus olhava para alguém e disse: eu gostei de você, eu fui com a sua cara, e por isso você vai prosperar. E você não vai vencer, porque eu não gostei de você. E eu descobri que não era assim que funcionava, que o ambiente de milagre para um podia ser um ambiente que o outro não sentiu nada. Um ambiente de vitória para um poderia ser um ambiente totalmente indiferente para o outro, porque não tinha a ver com Deus, tinha a ver com o posicionamento e a postura das pessoas. Então eu aprendi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você hoje, pois nós estamos, na verdade, num grande reality show, onde você decide. É você que decide, porque no que depender de Deus nós não vamos ganhar, nós já ganhamos, certo? Agora é importante nós entendermos o que vamos fazer. Precisamos entender que resultado é diferente de aceitação. Eu conheço muita gente que tem resultado positivo, mas o cara vai prosperar nessa terra de forma sensacional, mas não vai ser aceito. Vai passar por lá, Jesus vai estar sentado, vai olhar para ele, vai fazer assim, beleza, mas aqui não é o seu lugar, desce as escadas no final do corredor, que o chifrudo está lá, para te espetar com o seu garfo. Pessoas que têm resultado, mas não têm aceitação. Já descobri também que tem gente que vai passar por aqui e vai ser aceito por Deus, mas não vai ter resultado. Vai entrar no céu, louvado seja o Eterno, mas vai viver uma vida muito ruim aqui. Você conhece alguém assim? Que vai ganhar o mundo e perder a alma? Você conhece alguém que vai ganhar a alma, mas vai perder o mundo? Mas você conhece também aquele que vai sofrer muito aqui e depois ainda vai para o inferno? Perdeu o mundo e a alma. Não vou fazer brincadeira com times carioca, mas tudo bem. Mas eu conheço gente que vai vir nesse mundo. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua, mas a Bíblia não está dizendo que o homem pode ganhar o mundo sem perder a alma. Ela está dizendo: tenha o cuidado de não ganhar o mundo e perder a alma, mas aprenda que você pode ganhar o mundo sem perder a alma. Ou seja, você pode vir aqui nessa terra viver uma vida extraordinária, sensacional, impactante, e depois dar um beijinho no ombro e ir embora. Louvado seja Deus. Chegar lá e ouvir: vinde bendito meu Pai. Então, dessas 4 pessoas, o primeiro que ganha o mundo e perde a alma, o segundo que perde o mundo e ganha, o terceiro que perde a alma e perde o mundo, e o quarto que ganha o mundo e ganha a alma. Você quer ser qual dos 4? Já deu para decidir aí? Quem aqui quer perder o mundo e a alma, levante a mão.
Vocês estão aí ligados. Esse dia eu estava num culto e falei assim: quem quer ir para o inferno diz amém. Encheu 2 ônibus. Que as pessoas sequer estavam me ouvindo. Elas só escutaram, diz amém. E disseram. Então eu queria conversar com você. Resolva. Certo? Como você vai viver? Por vista ou por visão? Amém? Nós vamos tratar assim. Vista é tudo aquilo que os seus olhos físicos conseguem contemplar. Vista é aquilo que você vê humanamente. E nós vamos tratar como visão aquilo que ainda não está diante de seus olhos, mas já está no seu coração. Muitas vezes você vai olhar para uma situação e se ela for observada pela visão humana, ela vai ser extremamente pessimista. Mas se você aprender a olhar num ângulo diferente, numa visão, aí o que parece difícil não vai ser tão difícil assim. Eu quero usar um texto de Mateus 6, 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem, todo o teu corpo será trevas ou tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção no que o texto bíblico está dizendo. Ele diz: se você aprender a olhar as coisas de um ângulo positivo, de um ângulo diferente, se os seus olhos forem bons, você leva seu corpo, você leva a sua vida, você leva a sua história para um ambiente de sucesso. Se os seus olhos forem maus, a sua vida, ou você vai conduzir a sua vida por um ambiente tenebroso. E ainda faz um alerta: descubra se os seus olhos são bons ou maus, porque ele diz: se você pensar que os seus olhos são bons e eles ainda forem maus, suas trevas serão as piores, porque você nem é capaz de enxergar que tipo de vida você tem. E quando esse texto está dizendo, será que ele está falando de uma miopia, de um estigmatismo? Será que nesse ambiente fazer um óculos ou uma lente de contato vai resolver o problema? Não, porque esse texto não está falando de uma visão física. Ele não está falando de vista, ele está falando de visão. E nós precisamos entender isso. Porque se tivermos como enxergar, você quer ver? Nossos ancestrais. Vamos lá. Como é que o homem vivia no início de sua trajetória? Ao redor de uma fogueira. Quando descobriu o fogo. Porque antes disso, todas as vezes que escurecia, o homem parava as suas atividades. Ele tinha que se abrigar. Não havia atividades noturnas. Até que o fogo apareceu, o homem descobriu o fogo e ele fez uma fogueira. E isso deu a ele a possibilidade de ter alguma atividade noturna, que girasse em torno da luz da fogueira, que não iluminava muito longe, talvez 4, 5 metros, mas esse homem já podia ir um pouquinho mais adiante, fazer alguma coisinha, porque a luz o levava adiante. Só que depois ele descobriu que podia usar uma luz móvel, uma tocha, que ele acendia e dava a ele condições de um pouquinho, não podia ir muito longe, porque senão a tocha apagava, ia ficar difícil. Mas já dava para ir um pouquinho, porque tem crente que vive ao redor da fogueira, com uma luz extremamente limitadora. Outros são capazes de ter uma luzinha, que o leva até um pouquinho mais adiante, mas logo logo ele tem que voltar, porque senão apaga. Mas chegou um momento em que o homem descobriu o azeite, o combustível. E aí agora, enquanto tiver combustível, ele tem luz. Enquanto tiver luz, ele pode ir avançando em meio às trevas, porque a luz vence as trevas e não há limite. Enquanto tiver combustível, ele vai rompendo. Por isso que a Bíblia diz que não deve faltar óleo sobre a nossa cabeça. Lâmpada acesa. Para quê? Para vencer as trevas. Porque a batalha bíblica, ela é o seguinte: trevas versus luz.
Trevas representando ignorância, luz representando conhecimento. Você que é brasileiro, a comunidade brasileira, quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão. Aí. Quem acreditou aqui que chinelo virado fazia você passar mal? Isso. Fora os que estão com vergonha de levantar e denunciar seu passado. Quem aqui já acreditou que manga com leite matava? Um grupo maior. Quem aqui que já acreditou que quando relampeava os relâmpagos, você tinha que cobrir os espelhos da sua casa? Levanta a mão. Que beleza. Olha só. Hoje você acredita nisso? Por quê? Porque a ignorância foi embora. Porque a luz chegou, o conhecimento chegou. Então é importante nós entendermos que hoje você vai encontrar gente que está ao redor de uma fogueira, com uma vidinha medíocre. E medíocre não é ruim, isso é que é complicado. Medíocre está na média. Então tem gente que se contenta com uma vidazinha ao redor de uma fogueirinha. Glória a Deus. Fique com o cheiro da fumaça. Mas já tem uns irmãozinhos que foram um pouquinho mais longe, você conhece? Eles foram com uma tochinha. Mas tem gente que pegou combustível e que descobriu a fonte do combustível. E aí para ele não há limite. Agora o desafio é saber como é que essas pessoas que estão ao redor da fogueira ou com a tocha vai saber lidar com gente que tem combustível para ir a lugares que eles não estão indo, para viver coisas que eles não estão vivendo. Então o combustível está disponível para todo mundo. Sim ou não? Mas a fogueira e a tocha também. Então não depende de Deus, depende de você. Está na hora de você falar para Deus: eu quero acender essa lâmpada, eu quero romper as trevas, eu quero viver o que ninguém está vivendo, eu quero provar o que ninguém está provando. Porque quando você viver com combustível para caminhar, primeiro, não dá tempo de olhar para a vida dos outros. Você vai rompendo, rompendo, rompendo e rompendo. Mas isso é uma opção. Aliás, Deus nos deu opções, certo? Você quer viver? Viva. Ao redor da fogueirinha, viva com uma tochinha, ou pega essa lâmpada. Lâmpada. Você quer ver? Quando a Bíblia fala de casamento, olha que coisa maravilhosa. O noivo vem buscar uma noiva de noite. Quando eu vi esse texto, já fiquei meio preocupado. Diz que tem 10 noivos, o que dá a possibilidade dele pegar a noiva errada. Mas eu gosto que esse noivo é um cara esperto. As mulheres têm que ter lâmpada para ele pegar. Só lâmpada acesa. Qual é a mensagem bíblica? Nunca pegue ninguém no escuro. Claro. E não é no escuro de ausência de luz, é escuro de ausência de conhecimento. Sabe nada. Olha só. Então está na hora, porque combustível você percebe o que ninguém está percebendo. E quando você percebe o que ninguém está percebendo, você vive o que ninguém está vivendo. Saiba de uma coisa: o que você tem é o que você tem e pronto. Na verdade, o que vale e tem sentido é o que você faz com aquilo que você tem. A mulher estava perdida, tendo um pouco de azeite dentro de casa, sim ou não? Mas a luz chegou. E o profeta disse para ela: querida, é com isso que você vai mudar a sua vida. E assim, tem gente que está esperando algo pirotécnico, extraordinário, sensacional, para mudar a sua vida. Converse com quem teve a vida transformada, e você vai descobrir que começou em algo aparentemente insignificante, uma oportunidade, que essa pessoa aproveitou e foi embora, e começou a olhar por visão e não por vista. Olhe bem, quando você olha para alguém que cresceu, você vê apenas onde ele está hoje, mas não sabe o caminho que ele percorreu para chegar ali. Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Ué, é assim que funciona. Então está na hora de você parar de canalizar força para ver o que está acontecendo na vida do outro e usar essa força e essa energia para fazer as coisas acontecerem na sua vida, no seu ministério, na sua história, no seu casamento. Então as oportunidades estão aí. E só para ficar registrado, invista na sua mente. Ela pode levar você mais longe do que você imagina. Invista na sua fé, ela pode levar você onde você nunca imaginou.
E invista no seu corpo, porque ele vai te dar condições de viver mais. Invista em você mesmo, certo? Você veio a esse mundo para se divertir, para tirar a onda. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Pois é, que opção esquisita é essa? Jesus diz: eu vim para que tenham e a tenham em isso. Mas ele também disse: no mundo tereis, sim ou não? Mas o que é abundante? Aflição ou vida? Então, tem gente vivendo aflição e abundância aí. E vida pontual. Não, troca o polo dessa tomada da sua vida. Vai lá e inverte assim, ó, vida em abundância, sofrimento pontual. Não dá para pregar apenas vida boa, porque Jesus disse: nesse mundo, todo dia que você acorda, o Satanás está lá. Como eu costumo brincar, o lapeta. É porque se você falar capeta, ele vem para cá. Se você falar lapeta, você está dizendo onde que você quer que ele fique, certo? Longe de você, ok? Então, escute só. Eu quero mostrar a você algumas pessoas que viveram uma vida em visão, mas que por alguns momentos tiveram que enfrentar a vista, e como é viver por visão e vista. Vamos entender a base da criação. Deus chama a existência, deixa eu usar um texto aqui, de Romanos 4,17, até para, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Vamos olhar para Gênesis 1. E disse Deus: haja. A luz existia? Então ele criou a luz por vista ou por visão? Isso, chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. A vista só faz a supervisão do que aconteceu na visão. Porque depois que ele cria tudo, olha como é que o texto termina falando dos dias da criação: e viu Deus que era bom. As coisas acontecem por visão e são supervisionadas por vista. Entendeu? Então, você quer viver por vista, vai viver, vai ter dívida, vai ter problema, vai ter crise, você vai pensar em desistir, vai cantar: não dá mais para segurar, explode o coração. Isso é quem vive por vista. Agora, por visão, numa linguagem carioca, o bagulho é doido, o movimento é frenético, é ou não é verdade? Nós vamos impulsionar as pessoas a viver por visão e não por vista. Amém? Então sai daqui hoje olhando o seu marido por visão. Esquece a vista, senão fica ruim. Sua esposa tem que ser vista por vista ou visão? Sua sogra, a visão do super-homem. Isso. Olha só. Quando nós vamos viver uma vida de visão, a nossa história vai trafegar em uma linha bem interessante. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui rapidinho. Vou falar rapidinho, vai ser com anestesia. Quando você vê, já acabou. Gênesis capítulo 12, verso 1. Vamos ver Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu, e vai para uma terra que eu te mostrar. Vista ou visão? Vista ou visão? Porque é uma terra que ele ainda não. Então Abraão poderia falar: o Senhor me mostra, que eu quero saber se é boa. Mas Deus falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar. E Abraão foi, sim ou não? Por vista ou por visão? Isso, esse dia eu falei isso com a minha mulher: você poderia ser igual a Abraão, eu te chamar para você ir e você não perguntar onde. E ela falou: é fácil, Cláudia, é só você ser igual a Deus. Aí eu falei: então vamos voltar aos relacionamentos anteriores, porque não vai rolar. Abraão sai para viver o extraordinário, sim ou não? Promessas impactantes, ele vai ser pai de uma grande. Isso, a mulher dele é estéril. Olha só que coisa louca. Ele tem até
uma rota de fuga para isso. Ele leva o sobrinho, pensando assim: se não fizer um filho, um menino, é meu parente. Cuidado com parente, porque parente, família é quem te protege, quem te ajuda, quem te apoia, porque seu sangue até mosquito pode ter. Ok? É meu sangue. Se for assim, já você está aparentado com mosquito. É ou não? Que transmite doença ainda. Olhe para mim. Abraão sai debaixo de uma visão, sim ou não? E é extraordinário. E ele está vivendo debaixo de uma visão e vai terminar a vida dele sob a visão. Mas no meio dessa história, a vista atrapalha o cara que está vivendo de visão. Porque todas as vezes que você estiver num ambiente com Deus, onde você tem uma visão, uma direção, e você deixar a vista tomar o primeiro lugar, você vai ter problema. Ele está ficando velho. É ou não é? E a Sara também. Sara olhou e falou: Abraão, meu filho, vamos fazer esse negócio aí funcionar? Vamos arrumar um filho com a garotinha. Porque para mim, H não devia ser novinha. Certo? Era para gerar um filho. Então, Sara fala: deita aí com H. Abraão olhou. Vista ou visão? H é maneiro, hein? Vai rolar. Ele estava debaixo de uma visão. Mas quando a vista começa a entrar em cena, ela acaba roubando. E Abraão abre mão da visão pela... E olha a besteira. É isso que eu quero que você entenda. Cuidado, porque você pode estar indo muito bem, mas no meio da trajetória mantenha-se na visão. Evite os caminhos mais curtos, certo? Trafegue pelos mais seguros, que é o da obediência. Olha só. Nesse momento, Abraão esquece a visão e vai viver pela... Só deu confusão. É só você ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Engravidou, sim ou não? E a mulher, depois que engravidou e teve o filho, ficou com o narizinho em pé. Aí o Abraão começa a ter problema com a esposa. Chega em casa do trabalho, na tenda, a Sara, ó: porque essa mulher, mãe desse menino. E o Abraão deve ter dito: para que eu deitei com aquela garotinha? Tem muita gente que no meio de sua trajetória acaba se perdendo e deixando a vista tomar o lugar da visão. É um grande alerta. Deus te deu uma direção, você está debaixo de uma visão, então fique tranquilo, a responsabilidade é dele. E se tem uma coisa que Deus cuida, é do seu nome. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E pronto. Mas já está ficando velhinha, está ficando velhinho. O Abraão estava com 100 anos. Sabe o que é um cara de 100? Pegar uma mulher de 90 e fazer um filho. Isso devia ser pecado. Por isso que esse cara é pai da fé, não é verdade? Olha só, Deus não falou que ia fazer, sim ou não? E fez? Então, não saia da visão, permaneça. Certo? Você pode estar olhando e diz: mas Deus me prometeu que vai fazer desse jeito na minha empresa, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pegar um empréstimo, vou fazer desse jeito, vou fazer assim. Querido, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, e pronto. Mantenha-se na... Amém? Deixa eu usar mais um textozinho. Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Quem é esse? Moisés. O texto diz que ele permanece firme, porque ele vê as coisas o que não acontece. Ele está debaixo de vista ou de visão?
Vista ou de visão? Pois é. Ele vai lá, permanece firme, tá jóia. O povo sai do Egito, sim ou não? Claro que saiu, a visão se cumpriu. Só que o tempo diz a Bíblia diz que o tempo vai passando. Em Números capítulo 13, verso 2, eles vão entrar na terra. E Moisés manda os homens espionarem. E olha o que diz o texto aqui. Deus diz assim a Moisés no capítulo 13, no verso 2: envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Deus mandou Moisés falar aos homens para olhar o quê? Põe de volta o texto aí, por favor. Reconhecerem o que Deus falou? Olhem que eu hei de visão. Eu ainda não dei, mas eu vou dar. Então vai lá e tenha uma visão. Isso. Sim ou não? Agora olha o que Moisés falou para os camaradas. Põe aí o Números 13, verso 18. 13 e 18. Vejam como a terra, vejam como é. Foi isso que Deus mandou? Sim ou não? Vai lá e veja como é Foi ou não foi? Foi ou não foi? Então Moisés tinha que parar aí, sim ou não? Sim. Mas olha o que ele disse: se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos, Deus não mandou olhar para nada disso. Deus falou: vocês vão lá e olham para a terra. Não se preocupa se tem muita gente, se eles são fortes, se eles têm arma. Não se preocupa com nada, porque o que eu quero é que vocês entendam que eu vou dar essa terra para vocês. Isso. Mas quando um líder informa seus liderados aquilo que Deus não falou, vai lá e vê se o povo é forte ou fraco, se são muitos ou se são. Nossa, Deus está preocupadíssimo com a quantidade. Verso seguinte: se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Olha só, Deus não falou para olhar nada disso. Mas como ele disse que era para olhar, os homens vão lá e olham o quê? O que Moisés mandou. Então, eles voltam dizendo: Moisés, falar uma coisa para tu, a terra é maneira, mas os caras são grandes, irmão. Os caras são muito. Não vai dar para entrar não. Olha que loucura. Quando a nossa vida é direcionada por vista, acabou. Você sabe que Deus está contigo. O problema é que nós vivemos num mundo imediatista e Deus costuma, às vezes, deixar assim para os 44 do segundo tempo para agir. Por quê? Não sei. Quando nós chegar na administração lá, pergunta. Por que o senhor fez? Eu não sei por que. Eu não sei. Tem gente que me faz pergunta. Esse dia eu estava pregando de Jesus escrevendo na terra, acabou o evento, um garoto veio falar comigo o que ele estava escrevendo. Pastor, o que ele estava desenhando lá na terra? Eu falei: irmão, eu só li. Eu não estava lá não. O outro me perguntou: pastor, o senhor sabe se Adão tinha umbigo? Onde estão os dinossauros na Bíblia? Eu falei: irmão, a minha vontade era falar: Senhor, manda um tiranossauro rex para comer esse imbecil aqui. Deixa eu falar uma coisa para você: ele faz do jeito que ele e acabou. Você tem que estar na visão. Então pare de olhar para o local que ele não mandou você olhar. É isso. Aqui Moisés cria um sério problema para seus liderados, porque eles voltam com uma visão pessimista, porque olharam para onde não deveriam olhar. Aprenda a viver por vista. Deus te deu direção, vá e faz. Entendeu?
O que é? Entrei no meu casamento, entrei nisso, é meu ministério, é por visão? É por visão. Então acabou. Eu estava chegando em casa há 5 anos atrás. Passei num local mais ou menos 300 metros da minha casa. Olhei para um galpão, vi uma igreja. Já tinha sido uma igreja naquele local. Eu achei que era alguma coisa do meu subconsciente que remeteu à lembrança. Falei, uma igreja. E como era próximo à minha casa, eu passava ali diversas vezes. E algumas vezes durante o tempo eu olhava para aquele local e via uma igreja. Até que um dia eu procurei o dono e falei assim, rapaz, você me aluga isso? Ele falou, aluga, você quer fazer o quê, Cláudio? Eu falei, eu vou fazer uma igreja. Mas a igreja está onde? Eu falei, sei lá, rapaz, eu passo aqui, estou vendo uma igreja, eu vou fazer uma igreja aí. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Você não tem membro não? Eu falei, não tem não. Eu vou fazer a igreja. E comecei a reformar a igreja, o pessoal passava e perguntava, o que vai ser aí? Aí os meus funcionários falavam, uma igreja, mas ela está onde? Sei lá, o pastor Cláudio está mandando fazer. Aluguei os 2 terrenos do lado, e Deus falou comigo, inaugura, que no dia da inauguração, eu mando o povo. Eu estava mandando um recurso, que era o mais difícil, porque eu fiz tudo sem dinheiro de ninguém, só Deus enviando, vamos embora. O pessoal falava, você é louco? Eu falei, eu sou. Eu casei, sou bom da ideia, não é verdade? Vê se isso tem jeito. Olha só. E eu construí aquela igreja por visão e não foi por vista. Hoje, já deve estar, né? Aqui nós estamos 2 horas, lá eles estão 2 horas à frente, não é? Já acabou, mas hoje, 5 anos depois, em Xerém, um local pequenininho, nós já tivemos 2 cultos de aproximadamente 750 pessoas cada um. Certo? Porque aquilo que foi construído debaixo de uma visão e não de vista. É assim que você tem que aprender. Nós precisamos, mas assim como Abraão, é isso que eu quero que você entenda. Moisés também teve problema quando a vista começa a atrapalhar. Presta atenção, 1 Samuel 17, 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. De quem é esse texto? Esse texto fala de Davi, no momento em que ele chega no ambiente de batalha, e quem é que está lá como desafiante? Golias, um gigante. Gente, aprenda que todo dia você vai enfrentar um gigante, isso num dia bom. Porque no dia ruim pode vir gigante, leão, urso, a quadrilha toda junto. Todo mundo que olhava para o gigante sentiam medo. Põe o texto para mim aí, por favor, me ajuda aí, santo varão, que eu gostei desse negócio. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiam cheios de... Por quê? Porque eles estavam vendo. A visão... Não existia, o que existia era Então olhou, quem é esse cara? Golias. Grande, hein? Bens a Deus. Caraca, é soldado, né? É aliado ou inimigo? Sempre inimigo, não é verdade? Grande, o que ele quer? Um homem para lutar contra ele. Sério? Um só? Cara, não vai dar, não vai rolar não. O cara é grande, mano. Vamos embora, que eu tenho família. Mais vale um covarde vivo que um herói morto. Tá todo mundo com medo, sim ou não? E eles têm razão, sim ou não? Claro, o cara é. Só que chega no Vale de Socó, ou de Elá, como queira a sua tradução, um rapazinho, puxando um jumentinho, estacionou o jumento. Uma Ferrari daquela época, um Mustang, sei lá. Estacionou. E perguntou para o irmão dele, como é que está o negócio aí? Alguém falou, está tudo sob controle do gigante. Tem um cara grande aí, meu irmão, que quer um duelo, mas está ruim de arrumar alguém. Aí, nesse exato momento, quem é que sai? O gigante. Aquela coisa imensa, aquela indumentária extraordinária, certo? E falou, tem algum homem aí? Se tiver, vem aqui.
Vamos decidir isso. Davi falou, como é que é, meu irmão? O irmão dele mais velho falou, cala essa sua boca, seu pretensioso. Cala essa boca, que eu sou seu irmão mais velho, eu tenho que te defender. Vai embora, Davi. Davi falou, calma, que é isso? O que vão dar para quem matar o gigante? Note que o cara é corajoso, mas não é otário. Ele quer saber se tem prêmio. Alguém falou, se matar o gigante, fica rico, mas tem que estar vivo. Segundo prêmio, vira príncipe, casa com a filha do... E terceiro prêmio, não paga imposto. Davi falou, ninguém mata. Esse cara é a oportunidade que eu tenho de mudar de vida. Se eu matar esse cara, eu fico rico, viro príncipe e não pago imposto. Porque tem gente que basta ver um problema que acha que ele veio para te destruir, mas tem gente que acha que problema é capaz de promovê-lo. A ótica é diferente. Agora Davi vai enfrentar o gigante, sim ou não? Por vista ou por visão? Isso aí. Porque quando ele falou, eu mato esse gigante, o pessoal falou o quê? Droga. Crack, metanfetamina. Esse maluco tá doidão. Porque a Bíblia diz que a fé é loucura. Alguém falou, leva esse garoto para Saul. Chegou lá e falou, Saul, tá ruim? Escuta só. Esse garoto falou na frente de todo mundo que quer representar Israel. Saul falou, menino, chega aqui, garoto. Você não pode... Deixa eu falar para você. Você viu o cara? Você não pode ir, Davi. O cara é matador desde garotinho. Quase matou a mãe dele quando nasceu. De tão grande. Você não pode. E outra coisa, Davi, é você que toca para me dormir. Não tem Gadernal, Lexotan, Rivotril. Se você morre, eu não durmo, menino. Você não pode, porque Saul está olhando por vista ou por visão? Quando Saul termina de falar, Davi diz, Saul, escuta só uma parada que eu nunca falei para ninguém. Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai lá sozinho. Não tinha ninguém para fotografar, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E veio um urso querendo pegar uma ovelha do papai. Eu falei, aí urso, aqui tem pastor, irmão. O urso não acreditou, meteu as caras comigo, matei o urso. Depois chegou um leão desavisado, sem saber do falecimento do urso. E eu falei, irmão, não quero problema com Greenpeace, nem com esse negócio de... Ok? Mas já matei uma aqui. Escute, não, peraí. Escute só. Eu matei um leão e matei um... Isso. Só que para mim o primeiro animal que Davi matou, sabe qual foi? Para mim foi uma ovelha. Porque ele era criador de ovelha. E criava ovelha para comer, para utilizar a lã. Sim ou não? Provavelmente também Davi enfrentou o maior inimigo da ovelha, o lobo. Sim ou não? E depois enfrentou um urso. E depois enfrentou um leão. E depois enfrentou o gigante. Entendeu? Você quer entrar no cenário destruindo o gigante? Você não tem história com Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante, o que ele diz para Saul? Saul, eu matei um leão e um urso. Ele não falou da ovelha nem do lobo, porque era um adversário mais fraco. Eu matei e eu vou matar esse gigante. Eu estou falando para você que eu vou matar esse cara. Eu vou matar, fica tranquilo, Saul. Eu vou lá e vou matar. Saul falou assim, então vai com a minha armadura. Davi vestiu a armadura, mas não deu, porque a armadura de um dissimulado medroso jamais serviria para um covarde comprometido com Deus. Davi vai enfrentar o gigante por vista ou por visão? Quando o gigante olha para Davi, ele vê Davi por vista ou por visão? Falou, nossa, já estão botando criança na frente de batalha. Isso é um terrível, gente. Ô garoto, eu vou matar você, menino. Isso é muito fraco. Eu vou matar você e não vou deixar nem ter enterro. Entendeu? Os animais vão vir te comer. Eu imagino o pessoal falando, conheceu ele?
Menino bom, Davi, rapaz. Mas o pai dele tem mais 7 filhos, vai fazer falta não, mais novo. Alguém achava que Davi ia ganhar? Sim ou não? Não. A não ser ele. Ele não acreditava muito, mas ele acreditava, porque ele estava com medo. Quando Golias terminou de falar, Davi falou: aí Golias, fala uma coisa para tu. Uma coisa para tu. Eu vou matar você. Me parece que Davi sabia que havia sido ungido para ser rei, não foi para matar gigante. Então eu imagino, e agora por favor, deixa eu aplicar desse jeito, porque os teólogos morrem quando eu falo. Mas eu imagino que Deus está falando: mas esse menino não devia enfrentar o gigante, não mandei isso. Vai morrer, vou ter que arrumar outro. Só que o garoto diz assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Pensa, Deus escutando isso, ele vai no nome de quem que ele falou? Vê se eu escutei. Ele falou que vai no meu nome. O gigante se lascou, já era. Olha só, isso é maravilhoso, certo? Porque alguém que foi capaz de olhar por visão e não por... Ele matou o gigante, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é. Nós temos que aprender a viver por visão e não por vista. Não sei o que você está vivendo hoje, mas tire seus olhos físicos e coloque os olhos espirituais. Descubra que Deus está com você nessa peleja e você não peleja sozinho. Não dependa de pessoas para torcerem por você. Seja você o maior torcedor. Porque se você depender de outros para torcerem para você, você está perdido. Pensa quando Pedro saiu do barco para andar naquela noite escura em cima d'água. O que você acha que os discípulos dentro do barco ficaram falando? Isso mesmo, vai Pedro, é ruim, vai afundar, quer ver que vai afundar? Já, ó. Isso é louco, andando em cima d'água, esse palhaço. Jesus já estava chegando. E quem é que andou em cima d'água? Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, você ficava onde? Claro, nós queremos viver o incrível, extraordinário, sensacional, mas não queremos sair do barco. Quem fica no barco só conta a história dos outros. Quem sai do barco conta histórias a respeito de si mesmo. Está na hora de você contar suas próprias histórias, amém? Davi entrou no arraial com a cabeça do gigante, as mulheres gritando, pensa garotada, o mulherio tudo para a janela. Chegou o machão. Sabe o que é mais interessante? Davi ficou rico, casou com a filha do rei, e provavelmente a família continuou pagando imposto, porque Saul tentou sabotar. Merabe, que era para casar com ele, Saul deu para outro. E quando Saul oferece Mical para casar com Davi, Davi disse: eu não sou digno de ser genro do rei, porque eu não tenho como pagar um dote. Então ele não ficou rico, senão teria dinheiro. Saul tentou sabotar a vitória de Davi, mas quem estava com Davi era Deus. E quando Deus está contigo, ninguém sabota o que Ele tem para você. Entendeu? Presta atenção, Davi se casou com a filha de Saul, sim ou não? Mas com uma mulher que o amava. Mical, uma japonesinha extraordinária. Porque com esse nome não vai ser de Fortaleza, é ou não é verdade? Mical, a senhora é de onde? Do Ceará. Escute. Ele ficou rico, sim ou não? Sim ou não? E ele parou de pagar imposto? Sim, porque agora ele era o monarca e as pessoas pagavam imposto para ele. Porque se Deus estiver contigo, meu irmão, o deserto tem que te fazer prosperar. É isso que você tem que aprender, a andar por isso. Agora preste atenção nesse texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu,
E eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o servo disse: ai, meu senhor, o que faremos? Verso 16: e disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão. Isso. O profeta respondeu: não tenha. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que. Olhe para mim aqui. A casa de Esaú, ou a casa de Eliseu, está cercada pelo exército dos arameus, os sírios. Não tem rota de fuga. E Eliseu trabalhava com um garotinho. E o garoto acordou cedo, abriu a porta. E o exército tinha cercado a casa de Eliseu. Quando o garoto viu, a vista do garoto foi capturada. O menino olhou aquele exército e começou: ah, meu Deus, o que faremos? Porque tem gente que é assim, olhou o problema e agora? É assim que o garoto está, ó. O que faremos? O exército está lá, sim ou não? Logo depois do garoto, quem é que vem? O Eliseu. O exército que o menino está vendo é o mesmo que Eliseu está vendo, sim ou não? Claro, o exército está para o garoto é o mesmo que está para o Eliseu. E o menino está tremendo, dizendo o quê? O que faremos? E Eliseu? E o menino tremendo. E o Eliseu? De repente o Eliseu olha para o menino e diz assim: calma, garoto. Mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O menino olha e diz assim: Eliseu está com medo, mais medo que eu, já somatizou, mais numeroso. Preste atenção, você sabe qual é a diferença nesse texto? É o olhar de um menino e o olhar de um homem de Deus. Quando você está numa situação, você pode olhar como uma menina, ou você pode olhar como uma mulher de Deus. Você pode olhar por vista ou por visão. O menino olha por vista, e quando ele olha por vista, ele vê os Mas quando Eliseu chega, ele não é menino. Porque quando eu era menino, falava e pensava e agia como menino, mas quando eu me tornei grande, a primeira coisa que eu fiz é acabar com a meninice. Entendeu? Olha só, agora Eliseu está lá, o menino está tremendo, sim ou não? E Eliseu? De repente, Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos desse menino, para ele ver o que eu estou vendo. De repente, gente, o menino olha e começa a ver carro, cavalo e cavaleiro de fogo. Eu imagino o menino assim, ó. Estava aqui antes, Eliseu? Por isso que tu estava tranquilo. Eu não estava vendo, não. Está na hora de você mudar suas companhias e andar com gente que te mostra coisa que você ainda não está vendo. Quando Eliseu falou isso, o menino olhou. E agora o menino está vendo carro, cavalo, cavaleiro de fogo. Agora não é mais visto, agora é. Eu imagino o menino falando assim: veio pegar a gente aí, Eliseu, pensou que nós estávamos sozinhos, ó. Nós andamos em bando, nós somos quadrilha do eterno. Agora vem, maluco, agora faz questão de vir me pegar aqui. Chega aí, cavaleiro de fogo, aqui é uma verdade. Parece até pregação da caverna do dragão. Escute só. Olha só. Olha que coisa, gente, isso para mim é extraordinário. Alguém que aprende a viver por
e não por... É isso que Deus está querendo falar comigo e com você. E para terminar, olha que maravilha, Ezequiel 37, olha o que Deus diz para Ezequiel, depois de levá-lo a um vale cheio de ossos. Olha só: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Olha só, um vale de ossos secos está diante de um profeta, e Deus pergunta ao profeta: o que você está vendo, camarada? Dá uma volta aí, um rolé no meio do... E ele fala: eu estou vendo os ossos, e os ossos estão... E Deus pergunta: pois é, pode voltar à vida esses ossos? Se for por vista, pode? Mas se for por visão? Por isso que Ezequiel diz: o Senhor é que sabe, não quero me meter nisso. O Senhor é que sabe. Se eu for falar o que eu estou vendo, não vai, não, é osso sem sequem, não tem sombra de... Mas quando ele me parece que quer tirar o corpo fora, Deus traz ele para dentro. Então, se é isso, querido, profetiza. Então profetiza. Se é meu profeta, então diz para esse osso seco. E aí não dá para ser com visão, não dá para ser com vista, tem que ser por... Diz a ele: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Está na hora de sairmos daqui, gente, para vivermos o extraordinário, o incrível. E não dá para viver tudo isso vivendo por vista. Nós temos que romper a barreira e viver debaixo de uma visão, onde você consegue enxergar coisas que as pessoas ainda não estão vendo, viver coisas que as pessoas não estão vivendo. É isso. Essa é a proposta para mim e para você. Se você olhar quem está vivendo o incrível e o extraordinário, pare e pense, cada um na sua esfera. Mas é porque aprendeu a viver visão. Olhe seu casamento, olhe seus filhos, olhe seus negócios, olhe seu ministério. Olhe por visão e não por vista. Porque quando isso acontecer, primeiro, seu vocabulário muda em torno daquilo que você está vendo. Você vai começar a falar coisas diferentes do seu casamento, coisas diferentes da sua empresa, coisas diferentes da igreja, coisas diferentes da sua fé. Mas enquanto você estiver por vista, o negócio vai ficar difícil para você.